Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Aqui é o professor Antônio e hoje vou falar sobre função exponencial. Vou falar primeiramente sobre sua definição e logo depois vou fazer uma breve representação do GeoGebra. Bom, sua definição diz o seguinte: função exponencial é uma função cuja sua base é maior que zero e diferente de 1, em que o expoente é uma incógnita, como mostra o exemplo. F de x é igual a 4 elevado a x, em que o 4 seria a base, e x a incógnita. Assim, a estrutura geral desse tipo de função será tal que f de x é igual a elevado a x, sendo que a pertence aos reais, e também a é maior que zero, diferente de 1. Caso a tenha valores maior que 1, a função será crescente. Se a tiver valores entre 0 e 1, a função será decrescente. Agora eu vou fazer uma breve representação do GeoGebra. Para poder escrever uma função exponencial aqui no GeoGebra, eu posso usar o teclado do computador, mas também eu posso usar o próprio teclado do GeoGebra. Aí eu vou digitar aqui uma função f de x igual a elevado a x. Vou dar um clique aqui na tela. Observe que já está representando no plano cartesiano. E observe também que se a for igual a 1, a função estará representando como uma reta paralela ao eixo x, o eixo das abscissas. Mas por que isso? Porque lembre que todo número cuja sua base for 1 sempre vai resultar em 1, ou seja, uma constante, em que sua representação no plano cartesiano é simplesmente uma reta paralela ao eixo x. Quando eu vou modificando o valor de a, ou seja, a base, observe que, como dizia lá na definição, valores entre 0 e 1, a função será decrescente. Observe que a está igual a 0,8, ou seja, que está entre 1 e 0. Ao ir modificando aqui, sempre será decrescente entre valores entre 0 e 1 para valores de a positivo. E se eu subir para valores maior que 1, observe que já passa de ser decrescente a ser crescente. Vou pegar um valor mais ou menos 2, onde o 2 será a base e x será a incógnita. Em que x, por exemplo, for menos 2, aí sua imagem representada no eixo x, no eixo y, seria mais ou menos aqui, mais ou menos um meio, um quarto, digamos que seja. E se eu for aumentando, repare que sempre será crescente se a for positivo e maior que 0, maior que 1 no caso. Observe que se eu der zoom aqui, observe que a representação de uma função exponencial no plano cartesiano nunca toca o eixo x. Mas por que isso, professor? Porque
y nunca será igual a zero, ou seja, a imagem será sempre um número real, porém não nulo, fazendo com que sua representação no plano cartesiano não seja coincidente com o eixo x. Tirar o zoom. Mas professor, porque se A fosse negativo, fosse por exemplo menos 2, a base, o que aconteceria? Seria basicamente o contrário que está aqui. Eu vou digitar aqui outra função, g de x igual a menos o A, que é a base, elevado a x. Vou dar outro clique aqui na tela. Pronto. Observe que já está representando. E que é basicamente o contrário de A positivo, se A for positivo. E se eu for modificando, observe-se, lembre-se da definição, onde o A positivo fosse entre 0 e 1, a função era decrescente. Já se A tiver negativo, será o contrário dessa função f de x, onde está decrescente, ficou crescente. E se eu aumentar para valores maior que 1, será a mesma coisa, onde era crescente, se A for negativo, ficará decrescente. E se eu deixar os dois igual a 1, observe que vira duas constantes. Bom, a aula era só isso. Obrigado por